manda citar o réu contesta e diz assim, o réu é um banco, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu também fui prejudicado, porque o dinheiro saiu do meu cofre, eu também perdi os 10 mil reais. Tudo bem, o nome do consumidor foi parar no SPC ou no Serasa, mas eu fui desfalcado em 10 mil reais. Eu, autor, protocolo uma réplica e digo assim, excelência, a jurisprudência sobre este assunto, ela é caudalosa. Ela converge no entendimento de que a responsabilidade do banco nesse tipo de situação é objetiva. O banco deve se cercar de cautela, de cuidados no momento da abertura da conta. E se esse problema ocorreu, o consumidor não tem qualquer culpa, ele tem de ser indenizado. Essa é a jurisprudência que eu transcrevo na minha réplica. E nesta réplica, então, eu olho para o artigo 311, inciso 4, e digo assim, excelência, veja, eu nem estou numa situação de urgência. Eu nem preciso, na verdade, do meu nome limpo, porque eu não faço compras a prazo. Eu só compro à vista. Eu só pago em dinheiro. Mas veja, é evidente a existência do meu direito. Por que é evidente a existência do meu direito? Porque tudo aquilo que eu aleguei está provado e os argumentos da petição inicial são consistentes, enquanto que a defesa apresentada pelo réu, ela é frágil. Então, façamos assim, me dê uma tutela provisória da evidência para, neste momento, retirar o meu nome do SPC ou do Serasa. E o processo, então, vai prosseguir para que o juiz possa verificar se eu faço jus ou não à indenização pelo dano moral e fazendo em que valor, qual a extensão do meu prejuízo. Então, vejam, o processo, pessoal, ele é, entre aspas, repartido. Quando o juiz concede a tutela provisória da evidência, ele é julgado já numa parte, na parte em que há a evidência do meu direito, enquanto que ele prossegue na outra parte, naquela parte em que não está pronta para verificar se houve dano e para aquilatar a sua extensão. Então, Thaís, eu espero ter respondido também a sua pergunta, mas se não respondi, eu estou à disposição aqui para complementar. Carlos, na tutela de urgência em caráter antecedente, se pode usar o termo propor? Não, Carlos. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai protocolar uma petição, Misael de Albuquerque Montenegro Filho, por seu advogado infraassinado, conforme instrumento procuratório em anexo, vem por meio desta, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, formular o pedido de concessão de tutela provisória de urgência cautelar ou de tutela provisória de urgência antecipada. Nos dois casos, para obter tanto a tutela provisória de urgência cautelar como a tutela provisória de urgência antecipada, eu terei de comprovar o preenchimento dos requisitos que estão no artigo 300 do Código de Processo Civil. 300 do Código de Processo Civil. Ou seja, em qualquer situação, seja de pandemia ou não, seja para revisar um contrato, seja para reduzir um aluguel, seja para garantir um medicamento para o autor, seja para garantir um leito de UTI para o demandante, em todos os casos, em situação de pandemia ou não, eu terei de preencher os requisitos que estão no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ou seja, eu tenho de comprovar a probabilidade do direito, tudo indica que o meu direito existe, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Repito, são requisitos exigidos sempre para a concessão das tutelas provisórias de urgência cautelares e para a concessão das tutelas provisórias de urgência antecipadas. Vamos lá. E daqui a pouquinho eu vou tratar de situações específicas, como liminares ou tutelas para a revisão de contratos bancários, redução de aluguéis,
etc, etc, etc. Eu só estou querendo responder a quantidade máxima de perguntas, pessoal, para não deixar nenhuma dúvida no ar, tá bom? Vamos lá. Muita gente querendo o certificado, né, pessoal? Vamos lá. Anônimo. Tutela provisória cautelar de urgência requerida em juízo diverso daquele competente para julgar a ação principal, que é o juízo arbitral. Poderia falar sobre essa situação? Veja, a Lei 9307 de 1996, 9307 de 1996, conhecida como Lei Marco Maciel, porque foi dele a proposição do projeto, institui disciplina chamada arbitragem no Brasil. E o artigo 4º dessa lei prevê o seguinte, que em contratos que versarem sobre direitos disponíveis, contrato de compra e venda de bens imóveis, contratos de locação, etc, 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 podem inserir no seu texto a chamada cláusula compromisória, prometendo que eventuais conflitos de interesses que surjam do descumprimento de obrigações contratuais não serão levados ao conhecimento do Poder Judiciário, mas submetidos à apreciação de um árbitro. Isso significa arbitragem, isso significa a convenção de arbitragem inserida em contrato na chamada cláusula compromissória. Imaginemos que eu contratei com o João, nós inserimos essa cláusula num contrato que versa sobre direitos disponíveis, mas eu me encontro numa situação de urgência. Nesse caso específico, como lá no juízo arbitral, no sistema da arbitragem, a obtenção de liminares ela é restrita, eu posso sim formular o pedido de tutela provisória em caráter antecedente na justiça tradicional. E talvez eu possa até formular o pedido de tutela definitiva. Por quê, pessoal? Porque, imaginemos, o meu adversário processual, agora adversário processual, descumpriu uma obrigação contratual. Eu jurei com ele que nós não iríamos para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário demora, as custas processuais são elevadas e nós vamos solucionar o nosso problema com um árbitro. Mas esse meu juramento foi quebrado. Ao invés de me sujeitar ao juízo arbitral, à arbitragem, eu corro e proponho uma ação na justiça. Antes de propor a ação completa, eu formulo um pedido de tutela provisória e depois formulo o pedido de tutela definitiva. Aí vocês poderiam dizer assim, a competência para enfrentar isso não é da justiça tradicional, a competência é do árbitro. Meus queridos amigos, vejam, se o réu não suscitar essa questão como preliminar da contestação, olhem depois para o artigo 337 do Código de Processo Civil, o que nós teremos aí? Prorrogação de competência. O juízo, inicialmente incompetente, por que incompetente? Porque a competência era do árbitro, torna-se competente por conta da inércia do réu. Por quê? Porque essa preliminar, ela é dilatória. Se ela não for arguida pelo réu na contestação, há preclusão do direito de arguir a convenção de arbitragem como matéria de defesa. Porque, vejam, isso não interessa ao Estado. Se o problema vai ser solucionado por um árbitro, ou se vai ser resolvido na justiça, isso é problema dos contratantes. O Estado não ganha nem perde nada com isso. Então, sim, eu posso formular um pedido de tutela provisória de modo antecedente na justiça, mesmo que as partes tenham inserido a convenção de arbitragem, a cláusula compromissória em contrato particular, e talvez essa ação acabe ficando na justiça se o réu não arguir a preliminar no prazo preclusivo da defesa. Eu vou dar uma olhadinha aqui
numa última pergunta, depois eu avanço, senão a gente não vai conseguir olhar para todos os problemas. Professor, qual seria a tutela correta para uma ação de declaração de inexistência de débito da dívida, de inexistência da dívida que já foi paga? O nome da pessoa encontra-se no Serasa. Veja, nesse caso eu vou requerer uma tutela provisória, ela é provisória, de urgência. Nesse caso ela é conservativa, não é? Eu vou apenas retirar o nome no início do processo para que eu não sofra prejuízos continuados, prejuízos até o final do processo. Então é a tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Vamos lá, só mais uma então, vamos lá. Renan Esteves, muito boa a tua pergunta, Renan. O senhor está no céu, poderia diferenciar os prazos de 15 dias, artigo 303, e 30 dias, artigo 308, quanto às tutelas propostas de forma antecedente? Vejam lá. Quando eu solicito uma tutela provisória de urgência cautelar de modo antecedente, a lei diz assim: concedida a liminar, você dispõe do prazo de 30 dias para, no mesmo processo, formular o pedido de tutela definitiva. Repito, tutela provisória de urgência cautelar obtida, eu disponho do prazo de 30 dias para formular o pedido de tutela definitiva. Então, vamos lá, no exemplo prático. Eu peguei aquele carro que não sei a quem pertence, de quem é a propriedade, entreguei nas mãos de um depositário, tutela provisória de urgência cautelar, e agora eu tenho 30 dias para formular o pedido de tutela definitiva. Por exemplo, uma ação de rito comum, uma ação declaratória, né, que eu já propus, e nesta ação, o que eu vou pedir? Que o juiz declare por sentença que o carro é meu, ou que o juiz declare por sentença a inexistência de relação jurídica entre o réu e o vendedor que garanta àquele o direito de propriedade. Esse é o pedido de tutela definitiva. Então, quando eu obtenho uma tutela provisória cautelar, eu disponho do prazo de 30 dias para requerer a tutela definitiva nos próprios autos. Enquanto que, quando eu obtenho uma tutela provisória de urgência antecipada, ou seja, resposta satisfativa, eu disponho do prazo de 15 dias, não de 30, para formular o pedido de tutela definitiva. E aí, Renan, você poderia perguntar, bom, por que quando eu obtenho uma tutela provisória de urgência cautelar, eu tenho 30 dias para formular o pedido de tutela definitiva, enquanto que, quando eu obtenho uma tutela provisória de urgência antecipada, eu só disponho de 15 dias para formular o pedido de tutela definitiva? É porque, falando um português muito simples, a tutela provisória de urgência antecipada, ela prejudica o réu muito mais do que uma tutela provisória de urgência cautelar. Então, vejam, a lei reduziu o prazo, e é de 15 dias, para a formulação do pedido de tutela definitiva quando eu obtenho uma tutela de natureza satisfativa. Por quê, pessoal? Porque a lei, ela quer que o processo seja logo equilibrado. A lei quer dar logo o direito ao réu para ele apresentar a sua defesa. Por quê? Porque nas costas dele está pesando uma tutela satisfativa. Enquanto que, quando a tutela é apenas cautelar, como ela não traz grandes prejuízos para o réu, não há também esse assodamento para a formulação do pedido principal. Podemos esperar, vamos esperar em 30 dias, vamos dar tempo ao autor para ele formular o pedido de tutela definitiva? Então, a diferença entre formular o pedido principal em 15
ou em 30 dias, reside exatamente na gravidade do prejuízo que é causado ao réu por conta do deferimento da liminar e a preocupação, por conta disso, em se dar ao réu a condição de mais rapidamente apresentar a sua defesa, perseguindo a revogação daquela liminar que é tão agressiva em relação à sua pessoa. Vamos lá, eu vou responder só mais uma. Estou dizendo que é só mais uma, mas eu não quero deixar o pessoal sem resposta. Deixa eu ver aqui se eu localizo mais uma pergunta. Amanda, professor, é possível requerer uma tutela de evidência em sede de agravo de instrumento da decisão concessiva ou denegatória da tutela de urgência? Amanda, olhando para o artigo 1019 do Código de Processo Civil, nós lá encontramos a regra de que o relator do agravo de instrumento, lá no tribunal, pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder uma tutela antecipada recursal. Eu vou distinguir as duas situações. Imaginemos que eu solicito uma tutela provisória de urgência ao juiz de primeira instância para garantir ao meu cliente, ao autor, o recebimento de um medicamento. O juiz, então, nega essa liminar. O que eu faço, eu, na condição de autor? Eu vou interpor o agravo de instrumento e, neste agravo de instrumento, eu não vou requerer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque não há nada a ser suspenso. O juiz não me concedeu a tutela. Neste caso, o que eu vou requerer? Eu vou requerer a concessão da tutela antecipada recursal. Num português muito simples, eu vou requerer que o juiz, que o relator me dê uma coisa que o juiz negou, que foi exatamente aquela tutela. Então, quando o autor não obtém a tutela e interpõe um agravo de instrumento no tribunal, o que ele solicita ao relator é a concessão de uma tutela antecipada recursal. Enquanto que, quando essa tutela ela é concedida e o agravo de instrumento vai ser interposto pelo réu, o que o réu vai solicitar no agravo de instrumento, aí sim é a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Então, se eu estiver atacando uma decisão positiva, uma decisão que concedeu a tutela, o que eu vou requerer é a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diferentemente, quando eu estiver diante de uma decisão negativa, o juiz indeferiu a tutela provisória que eu solicitei no agravo de instrumento, eu vou requerer uma tutela antecipada recursal. Não se preocupe, Amanda, em catalogar, em denominar, em batizar essa tutela de tutela da evidência, tutela provisória de urgência. Não. No âmbito do tribunal, em sede de agravo de instrumento, nós não vamos solicitar uma tutela provisória de urgência cautelar, uma tutela provisória de urgência antecipada ou uma tutela provisória da evidência. O que nós vamos solicitar é a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da tutela antecipada recursal. É desta forma que as coisas são tratadas no artigo 1019 do Código de Processo Civil. Eu queria que vocês me dissessem, pessoal, se vocês querem manter o formato da nossa conversa com perguntas e respostas, ou se querem que eu volte a fazer uma abordagem aberta sobre outros assuntos. Para mim, tanto faz. Enquanto vocês não identificam a preferência de vocês, eu vou respondendo aqui. O Alex Viana. Professor, boa noite. Boa noite, amigo. Gostaria de receber um pouco de esclarecimento e explicação sobre as concessões das tutelas ex officio. É entendimento majoritário de que as tutelas provisórias de natureza satisfativa não podem ser concedidas de ofício,
assim como as tutelas de evidência. Porém, nesse mesmo aspecto, a tutela cautelar poderá ser concedida de ofício. Qual seria o critério utilizado? Há grandes divergências na prática? Sim, sempre tivemos, primeiro, grandes divergências e grandes discussões sobre a possibilidade de concessão de tutela de ofício pelo magistrado. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Civil, ele é adepto do chamado princípio da inércia, ou seja, o judiciário só se movimenta se for provocado pelo interessado. Então, num primeiro momento, nós adotamos o princípio da inércia, dependendo do exercício do direito de ação para que o juiz possa atuar, enquanto que, num segundo momento, e aí sim, já exercitado o direito de ação, nós vamos adotar um outro princípio, que é o princípio do impulso oficial. Então, Alex, eu particularmente entendo não ser cabível a concessão de tutelas ex officio por conta em respeito ao princípio da inércia. Bom, a Flávia Brito, no caso do banco, quais seriam as vantagens de pedir a tutela de evidência ao invés de pedir o julgamento antecipado da lide na prática? Qual seria mais célere? Muito boa, não é Flávia, desculpa, é Flávio Brito. Perdão, Flávio, eu quase estou sem enxergar por conta da minha idade. Veja, Flávio, se você parar para pensar, a tutela provisória da evidência nada mais é do que uma nova hipótese de julgamento antecipado da lide. Nós já tínhamos o julgamento antecipado da lide no Código de 73. Quando é que o juiz pode julgar antecipadamente a lide? E ele vai verificar isso depois do prazo da defesa. Ele pode julgar a lide de forma antecipada ou a ação de forma antecipada quando o réu for revel ou quando ele verificar que as provas que estão nos autos já são suficientes para a formação do seu convencimento. O que o Código de 2015 fez? Criou uma terceira hipótese de julgamento antecipado da lide. E está dizendo o seguinte: depois da contestação, quando nós verificarmos que a petição inicial é forte e a contestação é fraca, o juiz pode julgar a lide de forma antecipada. Só que ele não julga toda a lide de forma antecipada. Ele julga apenas um pedaço da lide. É como eu disse anteriormente, ele estivesse dividindo o processo em duas partes. Aquela parte que já está pronta, que não há necessidade da produção de outras provas, ele já está convencido, a petição inicial é forte, a contestação é fraca, ele adota o julgamento antecipado da lide, ele concede a tutela da evidência. Enquanto que aquele outro pedaço do processo, que ainda depende da produção de outras provas, ele não está nesse aspecto maduro, o juiz então vai sanear o processo e encaminhar para a fase de instrução e julgamento. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Se não tiver, eu vou abordar. Paulo Pacheco, Valparaíso. Boa noite, Paulo. Quanto tempo o magistrado tem para definir? Pois estou com uma desde agosto de 2019, interior de Goiás, e é caso de estarem usufruindo do dinheiro de uma idosa. Paulo, o Código prevê que o juiz tem sim prazo para enfrentar o pedido de tutela provisória, que é o prazo para a prolação de decisão de natureza interlocutória. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que são 10 dias, amigo. Deixa eu ver aqui. Pronunciamentos do juiz. Tempo do lugar. Deixa eu ver aqui. Artigo 226, meu amigo. O juiz proferirá: 1. Os despachos no prazo de 5 dias. 2.
as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Então, esse juiz aí, ele está bastante atrasado. Eu, particularmente, mas isso é muito polêmico, viu, Paulo? Eu, particularmente, defendo a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra a não decisão. Então, vejam, eu solicitei uma tutela provisória, o juiz, então, desrespeitou o prazo do artigo 226 e desrespeitou muito. Contra a omissão, eu poderia interpor agravo de instrumento solicitando uma antecipação de tutela recursal, ou seja, diretamente no tribunal. A professora Tereza Arruda Alvim Wambier tem essa posição também, mas é uma posição, repito, polêmica na doutrina. Então, respondendo a tua pergunta, inciso 6 do artigo 226, prazo de 10 dias. Vamos lá. Deixa eu ver, pessoal, se tem mais alguma pergunta. Me perdoe, é porque eu não quero deixar sem pergunta. Roberval, entendo que a abordagem aberta fica melhor. Ok, Roberval, vou chegar nela daqui a pouquinho. Estou tentando só ser democrático para atender os dois times. Deixa eu ver. Prefiro a abordagem anterior. Eu só vou responder mais uma, eu juro, e depois eu volto para uma abordagem mais aberta. Demisley Ferreira de Souza, no caso de indeferimento de tutela provisória de urgência antecipada, com ausência da emenda do prazo legal, ou seja, após sentença, o recurso cabível seria apelação ou agravo? Desculpa, eu vou ler de novo, não entendi. No caso de indeferimento de tutela provisória de urgência antecipada, com ausência da emenda no prazo legal. Se não houver emenda, o processo vai ser extinto, ou seja, após a sentença. O recurso seria cabível, o recurso cabível seria apelação ou agravo. Bom, se o juiz extinguir o processo por sentença, o recurso cabível é apelação. Se ele prolatou apenas uma decisão interlocutória, é agravo de instrumento. Eu peço desculpas se eu não entendi a pergunta. Bom, eu vou... olha aqui o Luiz pedindo. Na live da semana passada, o professor prometeu enviar alguns modelos de peças, ao que o Dr. Rafael Lara disse que elas seriam disponibilizadas para quem estivesse neste curso hoje. Pergunto se elas serão enviadas por e-mail. Luiz, eu vou enviar amanhã as peças para o pessoal da ESA aí de Goiás, pedindo que repasse essas peças para vocês. Essas peças foram produzidas, são muito recentes. Eu, como o Rafael disse no início da live, do curso, eu tenho um curso hospedado na plataforma seufuturo.com. Deem uma olhada nesse curso, pessoal. Ele é feito para esse momento de pandemia. O nome do curso é Advogando em Tempos de Crise, na plataforma www.seufuturo.com. www.seufuturo.com, Advogando em Tempos de Crise. É um curso que tem diversas aulas, que tem peças que são elaboradas por mim, modelos de notificação. Eu vou mandar para vocês apenas alguns modelos que eu disponibilizei para os alunos deste curso, né? Nesse curso, Advogando em Tempos de Crise, nós temos também um grupo de WhatsApp sobre a minha tutoria durante um ano. Todo mundo que tiver pergunta, quiser mandar material para correção, tem acesso através desse canal. www.seufuturo.com, Advogando em Tempos de Crise. Nós ainda temos vagas para os alunos que fizerem as suas matrículas, imagino até amanhã, ainda tem acesso a esse grupo de WhatsApp, ainda vão participar da tutoria. Bom, mas eu vou mandar algumas petições amanhã e a ESA aí vai disponibilizar para vocês. Pessoal, eu vou agora enfrentar algumas questões objetivas que surgiram neste momento de pandemia. Eu vou chamar aqui de situações novas, mas que nos levam ao enfrentamento, ao conhecimento das tutelas provisórias. E eu começo com a questão que envolve o despejo. Imaginemos que o locador ele depende da renda do aluguel, que ele recebe a título de aluguel, para se manter. Foi publicado um estudo aqui no Brasil, pessoal, 80% dos locadores são aposentados no Brasil, ou seja, dependem da renda do aluguel para, juntamente com a renda da aposentadoria, pagarem as suas despesas pessoais. Às vezes, e muitas vezes,
plano de saúde, remédios, médicos, etc, etc, etc. Então, vejam, eu tenho, de um lado, um locador que depende muito do aluguel para o pagamento das suas despesas, e de outro, eu tenho um locatário que se confessou inadimplente. Imaginemos que o locador, no mês de março de 2020, não recebeu os aluguéis, ou o aluguel daquele mês, encaminha uma notificação para o inquilino e diz assim: eu quero que você pague o aluguel em 5 dias ou me devolva o imóvel no mesmo prazo. Se você não fizer nenhuma coisa nem a outra, eu vou propor uma ação de despejo. E nesta ação de despejo eu vou pedir uma liminar. Por que eu vou pedir uma liminar? Porque você não está pagando os aluguéis e porque eu dependo dos aluguéis para a minha sobrevivência. Imaginemos que o inquilino tem a cara de pau de responder a esta notificação, mandando uma outra notificação, que nós chamamos em termos técnicos de contra-notificação, e nesta contra-notificação ele diz assim: não paguei e não vou pagar. Eu fiquei desempregado, ou eu perdi a minha fonte de receita, eu era empresário, e não vou pagar. Se você quiser que proponha ação na justiça. A grande pergunta, e essa pergunta ela tem proliferado aí na doutrina, na jurisprudência, nos meios de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp e entre os advogados, é a seguinte: você que está aí me assistindo, que advoga para o locador, será que você, numa situação como esta, pode solicitar uma liminar? Meus queridos amigos, vejam só. Nós, por conta da pandemia, nós não criamos, do ponto de vista legal, novas situações permissivas da concessão de liminares. Então, nós temos de olhar sempre para o artigo 300 do Código de Processo Civil, para verificar se nós conseguimos preencher aqueles 2 requisitos a que me referi, probabilidade do direito e perigo de dano, e temos de verificar se existe ou não uma lei especial que, num caso específico, acrescente um outro requisito ao artigo 300 ou suprima a própria previsão do artigo 300 para não prever a possibilidade de concessão de liminares. Então, eu sempre olho para o artigo 300 do Código de Processo Civil, mas eu tenho de olhar, pelo menos com uma fresta de olho, para leis especiais em casos concretos, quando a lei especial existir, para verificar se a lei especial quis ou não mudar o regime do Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil é uma lei que tem mais de 1000 artigos, e eu tenho leis pequenas que estão, eu posso chamar de leis satélites, que estão no entorno da lei maior, que é o Código de Processo Civil, que eventualmente podem, inclusive, afastar a aplicação do Código de Processo Civil. E aí vocês poderiam dizer, como é que uma lei pequena pode afastar a aplicação do Código de Processo Civil em respeito ao princípio da especialidade? Artigo 45 da Lei de Introdução ao Código Civil. Lei especial afasta a aplicação da lei geral. Se a lei especial quer afastar a aplicação do Código de Processo Civil, nós temos de aplicar a disposição que está na lei especial. E nesta temática que envolve ação de despejo, há sim um dispositivo na Lei 8245 de 91, que é a Lei de Locações ou Lei do Inquilinato, que é o artigo 59, inciso 9. Esse dispositivo diz o quê, pessoal? Diz que nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguéis, admite-se a concessão de liminares em uma hipótese. Qual é a hipótese? Quando o contrato estiver desprovido de garantia. Não há fiança, não há caução. Então, eu tenho 2 coisas. A primeira, a falta de pagamento de aluguéis. Este é o fundamento da ação de despejo, porque eu posso propor a ação de despejo por outros fundamentos. Eu posso propor a ação de despejo
por denúncia vazia, por infração de cláusula contratual, para uso próprio, para a realização de obras urgentes, como também posso propor, a ação de despejo por falta de pagamento. Então, repito, quando a ação de despejo for por falta de pagamento de aluguéis e a conjunção não é alternativa, a conjunção é aditiva e o contrato estiver desprovido de garantias, aí sim, desde a petição inicial, eu posso requerer a concessão de liminar. E aí, pessoal, eu não vou nem olhar para o artigo 300 do Código de Processo Civil, não preciso nem me referir a ele na petição inicial da ação de despejo, basta que me refira e que preferencialmente transcreva o artigo 59, inciso 9 da Lei do Inquilinato, mostrando que a lei especial afasta a aplicação da lei geral e prevê a possibilidade da concessão de liminares em ações de despejo quando o fundamento for a falta de pagamento de aluguéis e o contrato estiver desprovido de garantias. Ainda nesta